Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Isso aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder conversar e eternizar a história de quem tem o dom de poder salvar, mudar e transformar vidas através da psicologia. Falo dela, a psicóloga Kézia Cicutti, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Kézia, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui e é um motivo de muita satisfação ter a oportunidade de eternizar a sua história aqui no Resenha Cast. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, que possamos ter um diálogo bem produtivo. Com certeza, Kézia. E antes da gente poder começar a falar de questões acerca da psicologia como um todo, como é que era a Kézia nos tempos de escola, lá em Resplendor? Era uma pessoa bem sonhadora, bem criativa, associada, né? E muito alegre também. Em relação a todas essas características que você usou para adjetivar a sua passagem, a sua vida escolar, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, querendo ou não, você se lembra não todos os dias ou todos os dias, enfim. Qual que é a grande lembrança que a Kézia tem dos tempos de escola? Eu gosto muito de lembrar do convívio que eu tinha com os professores, né? Eu sou líder, né? Então sempre exerci a liderança, mas era uma liderança muito democrática, participativa, comunicativa. Eu sempre gostei de me colocar a serviço, de ajudar tanto os professores, mas também como os colegas. Então, é como se fosse aquela professora particular de vez em quando, né? Não só dos colegas da turma atual, mas de pessoas que estavam, né, nos anos anteriores. Hoje é ano, naquela época era mais série, né? Nas séries anteriores. Então, essa ajuda com relação ao próximo, de, olha, como que faz esse dever, era uma das minhas características. Né? E a psicologia que te escolheu ou você que escolheu a psicologia para sua vida? Ambos, né? Nesse processo, com 15 anos para 16 anos, eu me submeti a um processo de terapia, e ali eu vi como que era maravilhoso estar num lugar onde eu pudesse transformar a minha perspectiva de vida. Então, foi neste início que eu comecei a pensar no campo da psicologia. E depois eu só concretizei com o vestibular aqui na Univale. Estudei e me imergi, né, em tudo que eu podia no processo da faculdade, né, com pesquisa científica, sendo monitora de laboratórios, nessa proximidade com os professores novamente, né, ajudando e contribuindo para pesquisa, para fazer artigos, e também com a parte da monitoria, né, e aí foi crescendo essa identificação cada vez mais. Hoje em dia, a faculdade de psicologia ganhou um corpo e uma envergadura perante a sociedade como um todo, porque todos nós, que não somos psicólogos, estamos vendo dia após dia, recebendo relatos, ouvindo pessoas próximas, da importância que vocês, psicólogos, têm na vida de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, principalmente depois do advento da pandemia. E até pegando nesse tópico, qual que é a importância de uma faculdade de psicologia na vida de quem se tornará, no futuro, um profissional que vai ter que lidar com a mente humana? O período da faculdade era em torno de 5 anos, né? E é um período onde o aluno ele se prepara para as várias vertentes da área da psicologia, que não é somente clínica. Talvez o destaque maior seja o clínico, porque quando você busca um psicólogo hoje, você vai para aquele ambiente, né? Mas a psicologia, ela tem a psicologia escolar, forense, saúde mental, psicologia do esporte, psicologia hospitalar, tem para cada área do desenvolvimento. Então, tem a psicologia voltada somente para as grávidas, somente para a família, somente para casais. Então, tem um leque de opções, onde o aluno ele vai ter o contato inicial com essa gama e para ele fazer uma escolha, que futuramente ela também pode ser até mudada, mas ele precisa de entender
todas as áreas de atuação da psicologia, assim também como as abordagens, o olhar a qual ele tem que ter uma técnica para iniciar e dar continuidade aos procedimentos. Então, as escolas da psicologia, quando trabalham nas abordagens, Sim. ela pode ser dentro de uma vertente da psicanálise, pode ser dentro de uma vertente do existencialismo, da análise do comportamento e entre outras. Qual que é o maior desafio de um recém-formado na psicologia no mercado de trabalho? Eu acredito que seja vou falar daquilo que aconteceu comigo, Sim. né? De chegar no mercado de trabalho e achar que tudo aquilo que nós estudamos é aplicado diretamente, né? E não, nós temos que adaptar a realidade daquele mercado naquelas condições que o mercado está oferecendo. Então, vem algumas frustrações, né? E uma delas é a valorização deste profissional também. O que é a valorização de um profissional da psicologia dentro do mercado de trabalho? Aí já, claro, avançando depois do período ali, daquele processo inicial dentro do mercado de trabalho como psicólogo. Mas principalmente hoje em dia se discute muito essa questão da valorização de vocês psicólogos por conta de todas as valências que vocês possuem e pelo trabalho que vocês realizam, que é de salvar, transformar e mudar vidas. Quando você fala em valorização do trabalho de um psicólogo, me dê algum exemplo ou exemplos a respeito disso. A valorização nunca é relacionado exclusivamente às questões financeiras e salariais, mas também pode envolver essas questões, porque quando nós estamos falando de uma psicologia relacionada às áreas mais sociais, né, o trabalho que é devolvido ao Estado, às prefeituras, Sim. às áreas, né, mais da comunidade, até os aspectos financeiros eles também não são valorizados. Mas a primeira valorização tem que vir dessa identidade desse profissional que vai estudar e se capacitar e depois se colocar à disposição no mercado com essa entrega, essa contribuição a partir da metodologia a qual ele tem. Então, hoje, eu me considero uma pessoa muito realizada na minha área, porque o ambiente a qual eu fui construindo e mudando neste período me levou hoje para uma vertente que eu me considero, né, no destaque com relação à maioria. Sim. No sentido de me dedicar à literatura, né, pelo livro próprio, a qual a gente escreveu, e também estou me dedicando à formação de teatro, para levar as técnicas, né, para abraçar mais ainda e acolher os clientes que nós temos. Entrevistando e conversando com muitos psicólogos, eu sempre batia na tecla de que, principalmente ali em entrevistas depois de 2022, final de 21, até mesmo no início do ano passado, 2023, que nós estávamos vivendo e assim, eu como leigo observando o cenário do mercado de trabalho voltado para vocês psicólogos, que ali para mim ficou muito claro, por conta do advento da pandemia, que vocês psicólogos estavam recebendo o merecido reconhecimento da função que vocês possuem e exercem através do trabalho de vocês na mente humana. Então, eu acho, tá, como leigo, e você vai me corrigir, que esse momento do reconhecimento, das pessoas saberem da importância de vocês, eu acho que ele já passou no sentido das pessoas saberem. Nós sabemos o quanto que vocês são importantes. Em pleno 2024, se você concordar comigo que esse momento já passou da consolidação do reconhecimento, qual que é o momento que você, como psicóloga, enxerga que vocês, profissionais da psicologia, estão vivendo em relação ao que a sociedade enxerga do trabalho de vocês? Na nossa realidade, lidando, né, com essa questão da sociedade para o nosso trabalho, nós estamos realmente enfrentando os novos desafios. Já passamos, sim, graças a Deus, por aquela fase onde não existem mais tantos preconceitos como havia antes, né? Mas isso também não significa que acabou totalmente, mas nós estamos precisando de cada vez mais acolher e direcionar cada pessoa para que eles entendam e essa comunidade atendida propague e multiplique quais são os benefícios de estar num processo terapêutico, num processo que tem início, meio e fim para a melhora da saúde mental. Em relação à saúde mental das crianças, e você exerce um trabalho muito interessante com esse público mais jovem, bem mais jovem, inclusive. O que uma psicóloga precisa ter no trabalho
ali que você está exercendo de cuidar da mente de uma criança que está conhecendo o mundo agora, que às vezes está enfrentando um problema que ela não, definitivamente não sabe lidar pela falta de experiência, pela falta de vivência. Como é que é lidar com a mente de uma criança? É acolher não somente a criança, mas a família, né? Nós atendemos, né, das crianças com menos idade, desde 5 anos até 10 anos, e a gente acolhe, na verdade, a família como um todo. Então, o nosso diferencial, ele precisa de ser, em primeiro lugar, empático, né? Humanizado. Entender que aquela dificuldade é uma situação, mas nós vamos apresentar uma rotina organizada, técnicas de afetividade, comportamentos assertivos para que a família, diante daquela dificuldade, tenha condições de superar e de se reorganizar. É claro que em alguns casos eles são mais tranquilos e fáceis, no sentido de quando é uma apresentação, né, de uma rotina organizada, com desenhos, né? E tem situações onde a gente considera que são mais sensíveis, e mexe também com a gente quando é uma situação ou de uma separação ou de um processo de luto, né? Que aquela criança também está lidando pela primeira vez. Normalmente, os mais vividos, as pessoas mais experientes ali, acima dos 18 anos, nessa parte do luto, são pessoas que já sabem o que significa, o que é, quais são o que acontece com a vida de uma pessoa que passa por um luto, principalmente quando trata-se de um pai, de uma mãe, de um irmão ou de uma avó. Às vezes tem uma ligação muito forte. Mas na cabeça de uma criança, como é que vocês fazem para poder trabalhar essa questão do enfrentamento em relação ao luto? Por quê? São pessoas que, às vezes, elas nem sabem o significado dessa palavra, sabem o que aconteceu na vida dela, né? Sabem o que aconteceu na vida delas. Mas como é que é? Deve ser algo, até para você como psicóloga, bem difícil e muito único, específico tratar isso. Como é que é? Nós temos a base de algumas leituras, né, infantis que mostram esse processo, né, de proximidade e de separação. Sim. Assim também como tem alguns filmes, por exemplo, O Bom Dinossauro, que ele também, no final, mostra a separação, né? Que cada um, o menininho vai para um lado e o dinossauro volta ao resgate da família. Então, através de livros e filmes, né, que tratam dessa temática, a gente consegue trabalhar com a criança. E é muito importante também a gente colocar pontos de finalização, né? Então, no final do atendimento, tchau, vou dar aqui um abraço, Legal. a gente vai se encontrar na próxima vez, tá? E aí depois ir trabalhando até a finalização daquele processo também, né? Eu vejo, e até por estar inserido na área do jornalismo, e infelizmente, claro, você também como mulher deve acompanhar os vários casos existentes hoje em dia, principalmente no Brasil, de assédio, de feminicídio, de estupro, de, às vezes, uma agressão muito abrupta, enfim, principalmente com essas pessoas mais jovens, com as crianças e adolescentes. E eu percebo que, imediatamente após esse acontecimento, existe ali a necessidade de um acolhimento por parte de um psicólogo ou psicóloga, ou até mesmo uma psiquiatra, para poder lidar com uma pessoa que passou por esse tipo de situação tão inóspita. Como é lidar com uma pessoa que passou por um estupro, por um abuso, ou até mesmo, já falamos do luto, mas se você quiser também inserir no bojo, como é que é isso? Infelizmente, nós não lidamos com esse controle, né, de fatos futuros. Então, todos nós somos vítimas em algum momento, até eu, né? Então, em algum momento nós temos a condição de ser vítima de uma determinada situação. Então, já que a gente não consegue mudar o fato passado, o fato ocorrido, vamos ressignificar para daqui para frente nós termos mais condições de nos posicionar e nos comportar de forma diferente, né? No caso que você colocou, né, que é um fato infeliz que acontece na sociedade de assédios, de abuso,
e é muito recorrente isso lá no consultório Sim. também, principalmente com caso na parte mais de adolescentes para adultos, é a gente saber que nós somos valorosos. Nós, enquanto pessoas, nosso corpo físico, ele é de um valor muito grande, de um respeito muito grande. Para as crianças, nós colocamos o semáforo do corpo, né? Porque nós lidamos com essa realidade que é concreta, né, no trânsito, Sim. que coloca assim, aonde é verde, onde pode ser tocado, o amarelo tem que tomar cuidado e o vermelho é proibido. Porque é a linguagem mais lúdica para eles. No que diz respeito ao adolescente e adulto, eu sempre faço a comparação de uma joia com uma bijuteria. Né? Então, a bijuteria, geralmente, a gente deixa em qualquer canto, em qualquer lugar, e a joia a gente sempre guarda num lugar mais especial. Exato. E nós somos muito mais valiosos do que qualquer joia nesse universo. Então, nós tratamos a autoestima, o amor próprio, a minha consciência de o quanto eu sou valoroso, valorosa. Então, o meu corpo, ele é um templo sagrado. Então, primeiro sou eu que tenho que ter respeito e limite, né, dentro dessa consciência, e depois eu passo essa informação para outra pessoa. No caso já de adolescentes e adultos, é quando eu me relaciono até afetivamente com outra pessoa, dentro dos limites necessários. Otávio, um polvo engraçado. De onde veio essa ideia desse material? É um presente de Deus. Que legal. Quando eu estava sendo professora na faculdade de pedagogia, o grupo estava fazendo um livro. Eu falei, gente, como que é fazer um processo de livro, né? Como que é criar uma história tão lúdica? E eu estava no momento de tomar banho. E aquela história veio, a introdução, né, o início veio todinho, né? E eu rapidamente terminei de tomar banho, fui lá para a mesa e escrevi tudo aquilo que estava na minha mente como se fosse um download. Eu falo que é meu anjo da guarda me falando. E quando eu li toda a história, eu falei, isso daqui dá para criar uma história. Na verdade, eu já escrevi 7 histórias a partir desse. Aí é escritora mesmo. Que legal, parabéns. Eu já escrevi 7 histórias que já estão reservadas, mas para fins de publicação, nós estamos no momento agora de traduzir o Otávio. Para fins de publicação, nós estamos numa fase um pouco burocrática, que é registro na Biblioteca Nacional. Sim. Então, nós temos que ter um tempo, né, uma paciência de espera. Mas eu acredito que até final deste ano está tudo resolvido para a gente fazer o nosso lançamento. Legal, parabéns. E o que é para você e o que significa para você ser uma escritora? Acima de tudo, é uma missão que Deus me concedeu. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade com ela, né? Porque através deste livro ou desta obra, e futuramente traduzido em outros formatos culturais também, eu acredito que a gente vai atingir muitas pessoas. E independente do território em que nós estivermos, né? Não somente o raio de Valadares, mas outros lugares geográficos também. E o livro, ele vai permitir eu estar em lugares que não estarei fisicamente, presencialmente, né? Mas a história vai estar lá. Então, eu acho que é uma grande responsabilidade, não só da parte profissional, mas da minha contribuição espiritual aqui na Terra. Qual que é o poder da palavra psicologia na vida da Kézia? Recomeço. Eu recomecei muitas vezes, muitas fases da minha vida e ainda estou em processos de recomeço, mas são recomeços sempre tendenciosos ao crescimento, a novos desafios. E onde às vezes eu falo, acho que eu não vou conseguir vencer essa etapa, porque problemas surgiram, desafios, e aí vem uma força e vem uma inspiração que me conduz para outros caminhos. Então, recomeço. Acho que a psicologia hoje, para mim, ela tem esse significado, esse sinônimo de todos os dias recomeçar. Você falou a palavra psicologia, recomeço, e eu vou usar a palavra experiência para te fazer a seguinte indagação. Qual que foi a grande experiência que você já teve na sua vida enquanto psicólogo? De deixar a psicologia, você acredita? Eu tive uma fase da minha vida em que
eu estava frustrada, né? Até mesmo na parte mais profissional. E em 2015 eu fui para o Sul, em Cascavel, e eu fui me dedicar somente para concurso público. E aí, como eu fui ser mais estudante e trabalhadora, né, no cursinho onde eu estava, não justificava eu estar atuando como psicóloga, pagando o CRP, a minha unidade. Então, eu deixei e fui viver um deserto emocional. E sem essa carteirinha que me legaliza, né, a exercer a profissão, eu vi que o quanto a psicologia ela estava muito mais impregnada em mim, que eu podia deixá-la no sentido prático, né, do técnico, da habilitação legal para me permitir a fazer um exercício profissional, mas a psicologia nunca saiu de mim. Então, essa experiência ela foi muito marcante, né? Eu tenho curiosidade, como uma psicóloga lida com a própria saúde mental? Com outro profissional da psicologia. Né? Eu tenho o meu psiquiatra, Daniel Coelho, eu tenho a Cibele, né, a qual ela me sustenta e me orienta. Então, são pessoas que já me conhecem há muito tempo, há mais de 10 anos, então são pessoas que eu confio dividir as minhas frustrações, dividir os meus desafios pessoais e que me dão resguardo e que me orientam para quando eu preciso eu buscá-los, né? Mas acima de tudo também, né? A gente está falando aqui de buscas de profissionais que estão práticos e imediatos, mas eu não abro mão da minha saúde espiritual. Em relação ao seu trabalho como psicóloga, claro que, né, até por questões éticas e humanas, você não precisa, obviamente, citar nomes, mas qual foi o relato mais impactante que já chegou no seu consultório, na sua vida como psicóloga, e que através do seu trabalho como psicóloga você conseguiu curar essa pessoa ou resolver essa situação? Nossa, escolher um é muito difícil, né? Porque são vários. Que bom. São vários, tanto que a gente tem um projeto que chama Segredos de Divã, que são os relatos de casos de sucesso. Sim, claro. Né? E nós já temos bastante ali que também. Legal. Isso aí. Mas eu vou destacar aqui, porque em menor quantidade, às vezes, são os homens que nos procuram, né? Às vezes o imediatismo é para resolver numa cerveja, com amigos, numa saída. Então, se a gente for olhar em termos estatísticos e proporcionais, a quantidade de mulheres que nos procuram é muito maior do que a quantidade de homens. Então, eu vou fazer questão de deixar esse destaque, porque foi um homem num estado depressivo grave, com pensamentos e inícios já de atitudes de autoextermínio. Sim. E no trabalho em que nós realizamos, que foi em torno de 1 ano e meio, e é importante a gente falar isso, que a terapia ela tem o começo, tem meio e tem fim, mas a gente não pode quantificar, daqui a 6 meses você vai estar bom, daqui a 8 meses, porque é um processo de caminhada, e até dentro dessa caminhada podem acontecer outras coisas que a gente tem que parar para acolher, né, essa outra demanda que chega. Mas esse foi em torno aí de 1 ano a 1 ano e meio, em que a gente retornou com a saúde física, os cuidados com relação à saúde física, o emocional ele estava lidando, né, no consultório, e o retorno à saúde espiritual. Em pouco tempo, com relação a esse estado grave que chegou, né, para onde ele foi caminhando, nós íamos percebendo esses avanços, esse retorno, e eu recebi a feliz notícia no final do ano, no Natal. Eu já estava até de férias, inclusive, a gente fez o período de férias, né? Sim. E ele mandou uma mensagem para mim falando assim: vou ser papai. Que legal. Né? E depois descobriu que eram gêmeas ainda. Então, é muito importante esse acolhimento, esse resgate. Fala assim, olha, vale a pena viver. A vida vale a pena, tem muita beleza, tem muita riqueza, independente dos desafios, das dificuldades que todos nós estamos sujeitos, né, no nosso dia a dia. Sim.
mas tudo tem solução e superação. Você sabe que palavra tem poder, até porque a sua palavra é muito poderosa para poder solucionar problemas de pessoas que depositam toda a sua confiança nas suas palavras para que elas possam ser curadas de alguma situação problemática em suas vidas. Mas além de palavras na nossa vida, nomes têm muito poder. Sim. Nomes são intransponíveis e fundamentais na nossa vida. Na órbita, podemos dizer assim, profissional e principalmente na vida pessoal, familiar, exclusivamente falando. Feito esse pequeno preâmbulo, qual o poder dos nomes Luiz e Tereza na sua vida? Ai. Pode chorar? Por favor, fique à vontade. São pessoas que são luz na minha caminhada de vida. Porque através deles eu tive um recomeço, né, de vida. Porque eles me apresentaram uma possibilidade de continuar a viver num meio familiar que já estava pronto, na verdade, né? Eles me mostraram o que significa o amor e o respeito na história de vida a qual já tinha começado. Então eu tenho muita gratidão hoje por ter 2 famílias. Eu tenho muita gratidão aos meus pais biológicos, sendo que o meu pai biológico em si eu não o conheci e na verdade nunca precisei de conhecê-lo, mas honro e agradeço a existência da vida dele. Eu tenho contato com a minha mãe biológica e com as minhas irmãs biológicas. E antes de eu tomar toda essa consciência, né, de ter 2 famílias, foram eles, né, minha mãe biológica e os meus pais adotivos, que conversaram e acordaram, né, esse processo natural da adoção. Eu lembro do meu processo de adoção, que foi aos 6 anos de idade. Eu lembro da cena. Olha isso. Assim como eu tenho uma enorme gratidão por ter a lembrança também do meu batizado, que foi com 3 anos. Então eu lembro da cena desse processo de adoção, onde estava o juiz, onde estava meu pai, a minha irmã e a minha mãe biológica, fazendo a troca dos documentos. E eu nunca fui tratada como uma filha adotiva. Eu me considero até mais amada, mais mimada, né? E aí eu peço desculpas aos meus irmãos. Sem ciúmes, gente. Sem ciúmes. Mas acolher uma outra pessoa que não está obrigatoriamente no seu sangue é um sinônimo de um amor que eu aprendo todos os dias. E talvez seja por isso que eu tenho essa disponibilidade de acolher as outras pessoas também. Claro. Inicialmente, né? Sem o julgamento, sem preconceitos, né? Porque na psicologia a gente não pode ter preconceitos. Com certeza. A gente acolhe todo mundo, mas a gente tem que ter um posicionamento técnico e ético para dizer eu tenho capacidade técnica para dar continuidade ao tratamento ou não. E quando a gente não tem, não podemos. Mas o acolhimento, ele é para todos. Então, os meus pais são luz na minha vida, são direção, são referências de onde eu também quero chegar, né? Porque não é só essa acolhida, né? É toda a disciplina educacional, é toda a comunicação afetiva que eles tiveram e têm ainda comigo, né? De suprir aquilo que eu preciso, mas também de dizer não para todos os momentos que foram necessários. A nossa vida, pegando um gancho no que você falou aí no plural, e de fato você está muito certa,
que a nossa vida é como se fosse um livro com páginas positivas e negativas e com momentos, como você mesma disse, no plural e de forma muito certa. Por quê? Como a nossa vida parece com um livro, as nossas semanas e os dias da semana, eles são as páginas dos livros das nossas vidas. Então, todo dia você escreve uma página do livro da sua vida. E na nossa vida, temos capítulos, assim como livros, tem capítulos, páginas, o título, a introdução, a capa. E sobre as páginas, somos nós que somos uma espécie de autores das nossas páginas que vão ali contar as histórias das nossas vidas. E como a vida parece com um livro, se parece com um livro, e a semana, né? Nós temos as semanas para poder escrever cada dia que passa uma história diferente no livro da nossa vida. Às vezes a página da segunda ela vai ser maravilhosa, tudo lindo, perfeito. A da terça, idem, deu tudo certo no trabalho, na vida pessoal. Sim. A da quarta é um turbilhão de situações negativas nas duas vidas que nós temos, pessoal e profissional. Quando você acha que não poderia piorar, a quinta é pior. Só que aí, como a nossa vida ela é tão imprevisível, vem a sexta e muda tudo positivamente. É assim a nossa vida aqui na Terra. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Mais difícil? Nossa, que pergunta. Eu vou considerar um momento onde eu estive num processo de depressão profunda, né? E próximo ali aos meus 28, 29 anos. Não estava atuando também nesse processo, né, da psicologia. E eu senti o que é você perder a vontade de viver, né? E eu estava um pouco indignada por tentar conseguir fazer algumas coisas e eu não enxergava a razão, o sucesso, a satisfação de estar em um determinado lugar. E como, né, eu disse que eu tinha essa conversa, e tenho, né, essa conversa com Deus, eu sou uma filha muito atrevida, inclusive. Eu falei assim, olha, ou o Senhor me dá o meu talento que eu tenho para multiplicar aqui na Terra, ou eu não tenho mais razão de existir. E foi justamente nessa virada de página, onde eu entreguei, né, tudo para ele, e falei assim, agora é com o Senhor, não é mais comigo. Por isso que eu falo que sou muito atrevida nesse ponto. Onde veio toda a inspiração da empresa da qual nós estamos agora, no retorno não só da psicologia, mas também a Libras, né, que eu tinha também me afastado um pouco. Então veio um recomeço muito grandioso, mas eu também já estive nesse lugar de, mesmo sendo amparada, né, pela minha psicóloga e tudo, mas eu falava com ela, parece que eu não vou aguentar, né? E aí ela me apresentava os caminhos possíveis dessa solução, mas nesse diálogo com Deus foi onde tudo foi realmente transformado. Posso considerar um dos momentos mais desafiadores da minha vida, mas também um dos momentos de recomeço. E onde hoje eu não consigo abrir mão da Késia, psicóloga, gestora e agora escritora. Então, de fato, o que eu pedi, ele me atendeu e só vem multiplicando, né? Eu falei, meu Deus, agora como que eu vou administrar tanta multiplicação? Legal. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ai, mais feliz? Nossa, todos os dias quando eu acordo, né? E tenho a possibilidade de ver, ouvir, sentir, alimentar. Eu não posso colocar um momento, mas todos os dias é um momento muito especial. Ontem, fazendo uma caminhada, por exemplo, com uma amiga muito querida, a lua estava perfeita, cheia, grande, bem laranjada e refletindo no Rio Doce, assim.
Então, eu consigo hoje ver essa gratidão para cada momento da minha vida. Então, todos os momentos eu considero bem felizes. Que legal, que legal. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar Vamos lá. palavras, você vai defini-las com uma palavra. Nossa, vamos lá. E jornalista e psicólogo conversando para usar uma palavra só é bem É muito difícil. difícil. Mas vai dar Vamos tentar. certo. Psicologia. Uma palavra. Serviço. Deus. Essência. Vida. Grandeza. Depressão. Cura. Ansiedade. Recomeço. Resplendor. História. Empreendedorismo. Desafio. Governador Valadares. Gratidão. Meu xará Luiz. Meu amor. Teresa. Meu amor. Família. Tudo. Adoção. Lindo. Possível. Otávio. Um povo engraçado. Um presente. Késia Cicuti. Aprendiz. Agora é o jogo do subestimado e o do superestimado. O superestimado, a gente não usa muito essa palavra no dia a dia, se a gente parar pra pensar. Só que a gente usa ela usando outras palavras. Ou usando uma frase, melhor dizendo. Que é o famoso, não é isso tudo. Quem é que nunca usou em uma conversa com um amigo, com o pai, com a mãe, com a irmã? Ah, não é isso tudo. Isso vale pra música, comida, bebida, lugar, viagem, país, qualquer coisa. E o subestimado é ao contrário. É aquilo que você acha que é isso tudo, você dá muito valor, só que você vê que ao seu entorno, por exemplo, as pessoas não ligam muito, não dão muita bola. Só que você acha que é subestimado. Pô, deveria ser mais reconhecido. Vale para as mesmas coisas, música, comida, tudo. Sim. Me fala uma comida superestimada na sua visão. Que as pessoas superestimam demais, colocam lá em cima e você fala, não, eu já comi, às vezes, e você viu que não é, e não, é gostoso até, mas não é isso tudo. Nossa, esse é um ponto difícil, porque eu sou bem comilona. Às vezes o preço nos lugares que você vai, você fala, nossa, é bom, mas não é isso tudo. Nossa, difícil. Não é isso tudo. Um bobó de camarão. Você acha que não é isso tudo? Acho que não. Me fala uma bebida, alcoólica ou não. Pelo que eu tô vendo, você não deve beber. Eu tomo minha cervejinha, minha caipirinha, mas é muito raramente. Me fala uma bebida, alcoólica ou não. Superestimada pelas pessoas. Cerveja. Aí tá me ofendendo. Brincadeira. Se beber, não dirige, gente. Não é tanto assim. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimada ou superestimada na sua visão? As pessoas escutam demais a sua visão. Nossa. Essa é a parte polêmica, tá? É porque assim, o meu repertório hoje ele tá muito gospel católico, então se me falar, por exemplo, quem é fulana de tal, eu falo assim, quem é, gente? Eu não sei. Então, às vezes eu fico não é desmerecendo, você não conhece. É, que eu não conheço. Mas realmente, eu vou ficar devendo essa, porque eu vou... Às vezes um gênero. Você não escuta de jeito nenhum, você vê que muita gente escuta, dança. Não é que eu não escuto de jeito nenhum. Eu até escuto, mas eu acho que tá colocando em um ambiente muito mais destrutivo do que construtivo. Até sei o que é. Começa com S? Não. É sertanejo mesmo. Sério? Começa com S. Também concordo. Porque se a gente for pegar o sertanejo raiz, tinha poema, tinha totalmente letra, diferente do que é hoje em dia. Então, assim, tinha muito mais riquezas. Se a gente for pegar um Almir Sater, se nós formos lembrar de até Sérgio Reis, né? Então, são nomes muito mais grandiosos. E hoje eu vejo que estão pegando situações cotidianas em que envolve muitos vícios e até a autodestruição para traições, o adultério, e colocando como se fosse tudo normal, aceitável, tem que ser assim.
Interessante o seu relato, porque de fato isso tem acontecido muito, e até mesmo na música sertaneja, as pessoas falam muito do funk, mas se você se atentar quanto às letras atuais da música sertaneja, você vai ver ali uma promoção do corpo feminino, da função Objetal. da mulher, a objetificação do corpo feminino, que realmente não é nada legal. Em contrapartida, me fala uma comida subestimada na sua visão. Aquela que você pede pra sua mãe fazer no final de semana, que você vê que muita gente não gosta. Você não vê muito na rua, em restaurante, bar, mas sua mãe sabe fazer e você gosta demais. Algumas pessoas chamam Você de tem angu. duas ainda. Eu tenho duas. Nossa, que maravilha. Algumas pessoas falam muito angu. Eu falo polenta. Aprendi a falar polenta. Então, as pessoas podem considerar uma comida assim, né? Cotidiana, simples, não tem valor, mas para mim tem muito valor. Taioba, eu sou apaixonada com taioba. Legal. Eu fui à casa de uma amiga, né? Ela me ligou e falou assim: o que você quer comer? Eu falei assim: arroz branco, polenta e taioba. E a carne? Não precisa, nesse sentido. De tanto que você gosta dos dois, do angu e da polenta. E da taioba, perdão. Um gênero subestimado na sua visão musical que as pessoas deveriam ouvir mais, na sua visão? Acho que músicas mais raízes, né? Como a gente falou desse sertanejo mais raiz, assim como músicas mais clássicas, né? Não é comum. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Uma frase? Eu quero ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã melhor do que fui hoje. Defina a psicologia com uma frase. Um caminho de aprendizado todos os dias para eu me tornar um ser humano melhor, né? Uma pessoa melhor. Kézia, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de eternizar, né, a sua história de vida. Pegou situações em que eu nem imaginava, que eu não sabia, e que só engrandecem a sua imagem aos meus olhos e principalmente, imagino, a você também, a tudo que você construiu na sua história. Porque a gente sabe, né? E você sabe melhor do que eu, porque você deve receber muitos relatos parecidos como o que aconteceu na sua vida. Muitas pessoas se autodestroem, não em relação ao autoextermínio, mas vivem numa escuridão, não se aceitam. E você foi totalmente pelo caminho inverso. E isso só reforça e mostra o quão iluminada você é pelo seu jeito simples, dócil, de poder falar, de poder fazer com que a sua palavra chegue na mente das pessoas. E não teria a profissão melhor para você poder estar inserida do que a psicologia, tendo passado por tudo que você passou. Muito obrigado por tudo. Foi uma honra, sucesso. E as portas estão abertas. Quando lançar o livro, as portas estão abertas para você poder voltar. Muito obrigada. Deus te abençoe, te ilumine e te faça cada vez mais feliz. Amém. Todos nós. Obrigado mais uma vez, Kézia. O Resenha Cast especial de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.